A primeira turma do STF, Supremo Tribunal Federal, retoma, na manhã de terça-feira, 9, o julgamento da Ação Penal 2668, que apura o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e aliados numa suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, responde no Supremo a 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave e deterioração de patrimônio tombado. Se condenado, o ex-presidente pode pegar mais de 40 anos de prisão. No entanto, ela não deve ser imediata, uma vez que depende do trânsito em julgado. Há pouco mais de um ano das eleições de 2026, a CNN ouviu especialistas para entender como o julgamento do ex-presidente pode afetar o pleito do próximo ano. Extensão da inelegibilidade. Mesmo inelegível até 2030 por decisões do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e cumprindo prisão domiciliar, Bolsonaro tem se apresentado como pré-candidato à presidência da República em 2026. A posição é corroborada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. É pouco provável que o ex-mandatário reverta sua inelegibilidade, sobretudo diante do julgamento que começa nesta semana. Em caso de condenação, pode haver, inclusive, a extensão do prazo de inelegibilidade de Bolsonaro, segundo aponta o doutor em Direito Constitucional pela USP, Antônio Carlos de Freitas Júnior. A condenação criminal transitada em julgado, quando não for cabível mais nenhum recurso, tem como efeito a perda dos direitos políticos, conforme determina a Constituição Federal. Isto é, enquanto durarem os efeitos da condenação, o tempo da pena, por exemplo, o cidadão condenado não pode votar nem ser votado. Sendo assim, Bolsonaro estaria inelegível até o final do cumprimento de sua pena, pelo menos, explica o especialista. A fim de modificar o quadro desfavorável, prossegue Antônio Carlos, Bolsonaro teria que reverter as decisões do TSE, no âmbito da reunião com embaixadores e dos discursos em 7 de setembro de 2022, no STF. Além disso, quanto à eventual condenação criminal pelo STF, apenas uma decisão do próprio Supremo que revertesse a condenação criminal poderia causar a reversão da inelegibilidade, conclui o especialista. O dilema existencial do Centrão. Na avaliação de Eduardo Green, cientista político e professor da FGV em São Paulo, Bolsonaro mantém seu discurso de pré-candidato visando, em partes, preservar sua relevância na direita. Do ponto de vista da sua estratégia eleitoral, mas olhando para frente, ele se imagina ser o líder da direita no Brasil, o único capaz de produzir conexão internacional, conectando Donald Trump nos Estados Unidos, Recep Tayyip Erdogan na Turquia e Viktor Orbán na Hungria. Se ele, Bolsonaro, abrir mão dessa liderança, o segmento de apoiadores irá se reduzir, podendo ir atrás de uma outra liderança que o representa, analisa Green. De acordo com o professor, Bolsonaro sabe também que seu percentual de apoiadores é um ativo com poder de ser o fiel da balança em uma disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no pleito do ano que vem. O Centrão já precificou que Bolsonaro está fora do jogo, portanto vive um dilema existencial. Sabe que não pode estar próximo de Bolsonaro, mas depende de seus eleitores. Acredito que, no final do dia, o Centrão vai ter que tomar uma decisão. Se a economia formal e seu governo começar a perder apoio, pode ser que eles avaliem que o preço de estar com Bolsonaro vale a pena. Por outro lado, se a economia for bem, eles podem dizer que o preço de estar com o ex-presidente é alto. Todavia, Green acredita que os partidos de centro e a família Bolsonaro devem apostar em candidaturas próprias na corrida pelo Palácio do Planalto. O bolsonarismo vai entrar nas eleições de 2026 muito mais isolado e com menos força política do que teve em 2022. A tendência é ampliar seu isolamento, porque o que tem sido feito a população tem percebido, e boa parte dos eleitores que votaram em Bolsonaro em 2022 não são necessariamente vinculados à extrema-direita, finaliza. Quem será o herdeiro político de Bolsonaro? Por sua vez, o cientista político e pesquisador da FGV Leonardo Paes Neves enxerga na figura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, o principal herdeiro do capital político de Bolsonaro. Parece ser o Tarcísio. Não tenho clareza, entretanto, se é a melhor pessoa que encapsula o eleitorado do Bolsonaro. Tarcísio tem se posicionado bem, no que pesa as crises em sua gestão.
ele acaba tendo o apoio de grupos influentes, formadores de opinião, avalia o pesquisador. Questionado pela CNN, Paes Neves aponta que, neste momento, a decisão mais acertada para o ex-presidente seria iniciar o processo de indicação de seu sucessor nas urnas. Se formos entrar num cálculo estritamente racional, ele deveria encontrar uma pessoa e facilitar a vida dela, dar mais tempo a essa pessoa, pondera. Quando você vai ser candidato, não pode demorar muito, como Haddad fez com Lula em 2018, continua. À época, Lula insistiu em sua pré-candidatura à presidência, mesmo estando preso na superintendência da PF em Curitiba, após ser condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Cerca de um mês antes do primeiro turno daquela eleição, o TSE indeferiu por 6 votos a 1 o pedido de registro de candidatura do petista. Hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad foi encarregado de representar o PT naquele pleito. Mas você não pode anunciar muito rápido, porque vira vidraça, as pessoas começam a atacar. Bolsonaro deveria criar seu peso em uma pessoa e elaborar mecanismos para combinar a agenda, garantir o mínimo de influência dele e da família dele. Porém, o especialista faz uma observação. Há uma dinâmica que observamos na política em que líderes muito carismáticos têm dificuldade de deixar o poder, e os que estão em idade ativa acham que são a única alternativa. Vimos isso mesmo com Lula, em 2018, sustentando sua candidatura até o finalzinho. No entanto, a probabilidade de Bolsonaro passar o bastão é baixa dada ao seu perfil.